irmãos, nós vamos pensar num tema que não é aquele que a gente, inicialmente, como casados, que a gente gostaria de tê-lo, não é, na nossa mente, mas um fato que não é incomum, muito pelo contrário, em momentos da nossa vida conjugal, chegarmos por alguns desgastes, mas, enfim, as circunstâncias são as mais diversas. A gente pode ter aquele momento de pensar assim, né? Eu não gosto mais dela. Eu não gosto mais dele como gostava quando casei. Não é difícil que a maioria de nós já tenha passado por alguma coisa do tipo. Todos nós. Não é? Pela graça de Deus, estamos aqui, com nossas esposas, maridos, mas nenhum de nós está blindado a essa cruel, duríssima possibilidade. Existe um conselheiro bíblico norte-americano chamado, ele é o pastor Steve Cornell. E eu já li bastante material desse conselheiro bíblico. Ele compartilha uma experiência de aconselhamento onde uma mulher, uma esposa, disse a ele que planejava deixar o seu marido porque não o amava mais. Ele ouviu, obviamente, uma série de detalhes que vêm junto com essa afirmação. E ele diz que ele pede a esta esposa, antes de fazer qualquer tipo de confrontação dos porquês e praquês e afirmações bíblicas, ele pede para que essa esposa ela apenas mude a maneira de expressar essa situação, onde ela afirma que não ama mais o seu marido e por isso então ela quer separar-se. Ele pede que ela mude essa expressão, essa forma de apresentar essa ideia. Ele fala assim para ela: eu queria que você falasse a mesma coisa, porém com as palavras que eu vou te dizer, que elas vão, na verdade, na direção do que você disse, só que com um tom diferente. Diga para mim que você está escolhendo não valorizar mais o seu marido e por isso está disposta a quebrar o seu compromisso de permanecer fiel a ele. É a mesma coisa que você está dizendo de que não amo mais meu marido, quero me separar. Apenas coloque dessa forma: eu não valorizo mais o meu marido, por isso eu quero quebrar o compromisso de ser fiel a ele. E ela não quis fazer isso. Ela não quis de forma alguma, se recusou a fazer essa afirmação dessa forma, mas insistiu fortemente em manter os termos dela, que a faziam se sentir segura como uma vítima de seus sentimentos, algo que ela não mudaria. Ela também achava que essa decisão de não manter mais o casamento em função desse sentir amor, que não era mais como era antes, ela via essa decisão como algo muito virtuoso, como algo muito honesto. Ela se recusava a ser hipócrita, ela não ia manter um casamento então, já que não amava mais. Isso lhe fortalecia as convicções. E apenas lembrando também que essa pessoa aconselhada era uma pessoa evangélica. Com esse pano de fundo, vamos mesmo sentados, fechar nossos olhos e vamos orar. Pai querido, mais uma vez, eu quero agradecer muitíssimo ao Senhor por cada pessoa que o Senhor trouxe para cá esta noite, por este grupo, ó Pai, que o Senhor juntou aqui para a Tua glória, para o nosso bem. Pai querido, eu peço em nome de Jesus que seja o Teu Santo Espírito a falar conosco, nos fazer refletir, avaliar nosso próprio coração, guardar princípios e verdades bíblicas que veremos aqui com grande temor ao Senhor, ó Deus, e deixá-los bem nítidos em nossa memória, tanto para a nossa vida quanto para aqueles que podemos socorrer a partir de então.
Assim eu te peço, ó Pai, agradecido por este encontro que o Senhor permitiu para a gente nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E agora, é o questionamento, né? Que eu coloco na chamada da nossa reunião de hoje. O que é isso que faz com que duas pessoas decidam se casar? Que envolvimento é esse? Que emoção é essa? No que está baseada essa decisão de casar, um compromisso biblicamente indissolúvel, até mesmo na perspectiva meramente social do casamento, ele tem, hoje está bem complicado isso, mas ele tem um impacto relacional, moral, na sociedade também, com desdobramentos diferentes, é claro, perdeu-se demais o valor bíblico, né, do casamento, mas o fato é que tem impactos importantes na vida do ser humano, da pessoa. O que faz, então, o que atrai as pessoas a decidirem se casar? A resposta que nós teríamos à ponta da língua, ou na ponta da língua, é amor, né? É amor. É amor, pastor, sim, é o amor que nos une, mas aí vem mais um questionamento. O que é isso? O que é amor? O que amor é esse? E aí eu convido você a ouvir as mensagens, as duas últimas mensagens que estamos fazendo aqui na nossa igreja, sobre 1 Coríntios capítulo 13. Aí vamos ver bem nitidamente, principalmente na primeira mensagem, uma distinção real de amor e amor. E teremos o fechamento amanhã, mas a gente precisa saber responder. Que amor foi esse que me fez casar com ele ou com ela? Qual o significado desse amor? É algo que a gente pode sentir agora e deixar de sentir amanhã? É química. Essa palavra ela é popular, né? Aí eu casei porque eu senti uma química ali na nossa convivência. Paixão, outra palavra importantíssima, né, na nossa cultura, é paixão. Eu já falei muito sobre paixão aqui com jovens, com a reunião de casados também, do perigo da paixão, algo que incendeia, queima muito rapidamente, mas também apaga muito rapidamente. Né? Paixão é algo perigoso. Ou simplesmente amor é uma resposta emocional, ou amor é uma escolha, ou amor é uma decisão. Acredito que nós precisamos chegar ao final, nosso tempo não permite entrar nos detalhes que esse tema, essas abordagens que fiz aqui pedem, mas veremos alguns pontos que nos ajudarão a ter algumas respostas para poder ter uma percepção correta se esse amor que nutre de forma sustentável, constante, permanente, dentro do caráter da instituição, o casamento, que tenha a indissolubilidade, tá certo? Acertei? Como referência, como padrão de Deus. Esse amor que nos une é emoção ou é decisão? Eu fiz um levantamento que até hoje eu não tinha feito, esses 22 anos de ministério pastoral, eu não tinha feito um levantamento que decidi fazer, muito tempo, na verdade, que eu tenho pensado em fazer isso. Na verdade, eu quero fazer uma estatística, até mesmo de mais itens, mas a gente vai ficando mais velho, vai tendo vontade de ver, de olhar melhor, né, o tanto que Deus já fez, né? Isso devia ser sempre, não precisava esperar ficar velho para olhar o tanto que Deus já fez. Mas ao longo desses 22 anos de ministério pastoral, Deus me permitiu, junto com a Alcione, realizarmos 25 casamentos. Desses 25 casamentos, infelizmente, 4 fracassaram. Mas são 21 que ainda permanecem pela misericórdia de Deus.
E nesse percurso, todos eles a gente faz a mesma pergunta, quando naquele acompanhamento pré-nupcial. Você quer casar com ele ou com ela, por quê? E a resposta padrão qual é? Eu te amo. Eu amo ele, eu amo ela. Não é? E nós estamos agora, né, no aconselhamento com o Flávio e a Jéssica. E ao longo desses anos, interessante que a apostila de aconselhamento pré-nupcial, ela tinha 22 páginas. A gente tentava varrer o máximo possível de áreas. De um tempo para cá, essa apostilinha ela tem 8 páginas. Que na experiência que nós adquirimos nesta área da vida pastoral, vimos que os problemas maiores acontecem no desgaste da convivência, primeiro pela falha, pela dificuldade da comunicação. E isso gera, então, todo tipo de perda de percepção, deixamos de valorizar um ao outro, porque não nos comunicamos, e se eu não falo, se eu não me comunico, se eu não me expresso verdadeiramente, legitimamente, meu querido irmão, nossa cabeça ela é capaz de nos levar para caminhos muito tortuosos. Pensar e achar coisas que o outro jamais pensou ou disse. E então, se o nosso casamento está sustentado em emoções, o fracasso está às portas. Se está fundamentado em decisões, a luta é grande, mas as respostas também, a consolação, a capacitação e a saída dessa situação difícil, ela é menos complicada. A questão é que ao longo desses anos eu também fui procurado por pessoas, como essa mulher que procurou o pastor Steve, me dizendo que queriam sair do seu casamento porque já não sentiam mais amor pelo seu cônjuge. Também já fui procurado, não foram nenhuma nem 2 vezes. Pessoas que a gente fez o casamento e outras que não. Como eu já disse, eu não tenho agora como entrar no mérito de situações que promovem um momento desse. Muitas vezes, algumas situações legítimas que causam um desgaste assim muito duro, cruel, na convivência conjugal, mas a maioria, eu garanto para vocês, que passa pela falta de comunicação correta. Uma comunicação não bíblica, doméstica. Mas, sem dúvida alguma, algumas são legítimas, algumas crises que geram momentos de dor como esse, têm um peso de legitimidade e causam desgastes enormes, né, grandes demais nos relacionamentos. Mas agora, eu quero que a gente pense um pouco sobre o que nós temos aprendido, ou o que nós já aprendemos. E repito, aqueles que não tiveram ainda o contato com a primeira mensagem, principalmente, 1 Coríntios capítulo 13, versos 1 a 3, está no canal da igreja. Procura lá e veja o que o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, nos ensina sobre essas distinções importantes, ou a distinção importante entre amor e amor. Vamos encontrar, sem dúvida, algumas respostas para as nossas crises ali. Mas muito afetado pelo que Deus tem me ensinado, nessa série de 1 Coríntios 13, eu cheguei à conclusão que nós temos a necessidade de distinguir essas 2 dimensões do amor, o amor que sente e o amor que age. É determinante se eu quero levantar barreiras de proteção ou quero agora começar um processo de recomeço, talvez, na minha convivência, no meu casamento. Mas é importante a gente perceber essa distinção que existe entre o sentir e o agir. O sentir amor, ele vai lidar com impulso. E esse impulso, essa dimensão do amor, é uma atração muito emocional.
É aquilo que as pessoas querem dizer quando falam que se apaixonam. Aquela coisa que eu quero falar, quero procurar, quero ligar, quero estar o tempo todo do lado, tal. Isso é muito legal. Não tem pecado nisso quando não te controla. Quando faz você deixar de pensar, quando faz você parar de agir inteligentemente e age apenas impulsivamente, você está lidando com os perigos da paixão, de um sentir. Hoje, quem teve dor de cabeça ontem? Levante a mão. Ninguém, que beleza. 2, 3, 4, 5. Quem teve dor de cabeça ontem não está com dor de cabeça hoje. Foi só ontem. Então você sentiu dor de cabeça ontem, mas não está sentindo dor de cabeça hoje. Sentir é uma coisa muito transitória. Muito transitória. Né? E tem pessoas que casam apenas pelo aquilo que estão sentindo agora. Isso traz sequelas. E a gente é capaz de nutrir esse sentimento desse amor. Esse amor que nos dá a capacidade de lidar com as coisas que nós convivemos. Tem coisas que a gente gosta muito, se apega, mas a gente sabe que elas passam. Meu pastor lá no Rio de Janeiro, ele estava muito impressionado com uma flor, me lembra aquela dama da noite. E ele estava mostrando para mim, olha, não abriu. Estou esperando já 2 noites que ela abra. E ela sem abrir, ela fica aquele galho ali, né? Aí de repente aquele botão, puf. Aí vem aquela florzona da noite. Ele se sentiu extremamente alegre. Mas já passou, já fechou. Então ficou a boa lembrança, mas nada suficiente para manter aquela empolgação enquanto aquela flor estava aberta. Trabalhar, pensar em coisas duradouras, como o casamento, em cima de impulsos, é extremamente perigoso. Esse tipo de amor geralmente está baseado em reações. Aquelas reações bem superficiais, as primeiras impressões. E a falta de comunicação muitas vezes faz uma pessoa passar 1, 2 anos de convivência pré-nupcial, pré-casamento, só com as impressões, porque não conversa, só beija, abraça, aperta. Não tem conversa, não tem diálogo. Aí entra no casamento assim, ainda suporta mais 1 ano. Mas depois, não há quem aguente. É insuportável. Que aí uma série de etapas já foram puladas, uma série de sinais foram ultrapassados, e a comunicação tão importante para que a gente conheça um ao outro foi abandonada. Então, muitos se casam impulsivamente. Com as primeiras impressões, que podem durar por muito tempo. Quando você vai ter as segundas e as terceiras impressões, você já está com 2, 3 anos de casado, às vezes com filho, e a coisa fica bem difícil. O fato é que, claramente, esse sentir, que não é pecado você gostar de um carro, gostar de uma flor, gostar dessa ideia do amor que sente, coisas que passam, coisas transitórias, importantes, legítimas, mas sustentar um casamento com um impulso temporário não vai ser possível. Mas é muito natural do ser humano se apegar a essa perspectiva do amor. Como faço questão de repetir, embora esse sentimento necessariamente não seja algo errado, definitivamente ele não é suficiente para sustentar um relacionamento conjugal, casamento, principalmente quando a fase das descobertas passaram. Quando não tem mais a novidade do não sabia que você era assim, e quando eu começo a descobrir algumas coisas, eu não gosto mais daquelas coisas que eu estou descobrindo. Muitas coisas na vida conjugal a gente vai descobrir na vida mesmo, no dia a dia. Mas quando o tipo de amor está correto, a gente encontra no Senhor a capacitação para lidar com aquilo, até que a gente não gosta das nossas descobertas. Mas quando o nosso matrimônio, casamento, começou apenas movido pelo impulso do sentir, das primeiras impressões, é torturante, vamos dizer assim. Então, relacionamentos profundos, relacionamentos consistentes, resistentes, eles são construídos sob a segunda dimensão do amor, que seguramente não é o sentir, mas é o agir. E o agir em amor, ele lida com reflexão, com pensar.
E quando eu penso sobre as circunstâncias que envolvem aquilo que começou, e eu tenho que começar sentindo amor pelo outro. Mas esse amor se torna uma decisão e não um mero impulso temporal ou temporário, quando eu passo a refletir sobre as implicações deste amor. Então, a reflexão, o pensar e o pensar vai vir por uma comunicação honesta entre um e outro, um falar e outro parar para ouvir, e assim vai a vida conjugal, e assim vem as descobertas. Daí vem a decisão. Uma das perguntas que eu faço em aconselhamento conjugal, quando estamos com alguém com alguma crise na vida conjugal, você sabia que ele ou ela era assim antes de casar? Aí a resposta geralmente, tudo não, mas uma parte eu sabia. Vai estar reclamando do que agora? Né? E ainda quando a gente não sabe, se eu vou para um relacionamento desse nível, chamado casamento, que começa com um impulso do sentir, mas ele enraiza, ele se aprofunda, e a comunicação, a honestidade nesse relacionamento, um relacionamento onde tem o casal tem a convicção de se sujeitar aos padrões de Deus para uma vida comum. Mas eu não era crente quando eu casei. Ok, isso é um problema, mas se agora você tem os recursos necessários no Senhor para lidar com as coisas que você não sabia e agora sabe. Então, essa dimensão do amor, que dá consistência, esse amor que age, que ele passa pela decisão, que nos dá segurança para permanecer, consistência ao nosso relacionamento, não depende de química. Porque química são reações, né? Eu jogo ali algum tipo de elemento químico e ele reage. E daqui a pouco para. Então eu não posso, de forma alguma, lidar com isso para sustentar um casamento onde o padrão de Deus é até que a morte os separe. Então, definitivamente, amor bíblico é escolha, é decisão. Porque o outro, por mais fiel, bacana, querido, querida, que seja, é óbvio que, como pecadores, nós vamos nos fazer mal. Vai ter momentos na nossa convivência que nós vamos agir mal um para com o outro. Aquele amor, aquele ágape que vimos semana passada, que não se comporta mal, ele só vem com vida santificada. E nós sabemos que a vida santificada é uma ordem bíblica, mas a gente costuma muito achar que a vida cristã pode ser levada no muque também. E aí a gente se machuca e machuca o outro no casamento. Quando tentamos levar casamento no muque, meu irmão, é drama. Esse agir em amor é uma decisão consciente de responder ao meu cônjuge, seja qual for a situação, como 1 Coríntios 13:4 diz, aqueles dois elementos do amor ágape que não deixam nunca de estar lá, que é a paciência e a bondade. Você já percebeu que as duas primeiras coisas que a gente perde na convivência conjugal é a paciência e a bondade? São as duas primeiras coisas que a gente perde. O outro começa a fazer alguma coisa que eu não estou gostando, a gente perde a paciência e deixamos a bondade de lado e somos capazes de fazer coisas horríveis com o nosso cônjuge que não fazemos com o encarregado lá no trabalho, com o colega do trabalho, porque lá eu tomo um soco na cara ou um tiro na cara. Mas dentro de casa a gente é capaz de fazer coisas horríveis. A primeira coisa que a gente perde é exatamente a paciência e a bondade, é exatamente o que o amor que age precisa e reflete e toma decisões que promovem a capacidade de enxergar a virtude do outro, apesar de o momento ser ruim, como teve aquela personagem aqui real, do caso do pastor Steve. Ele pediu para ela dizer que ela não valorizava mais o marido dela na decisão dela dizer que não o amava mais, e estava disposta a quebrar
a aliança, o pacto que fez com o seu marido. É isso que a gente faz na prática, queridos. É isso que a gente faz. Eu deixo de ver o valor do outro. Quando a gente deixa de exercitar o amor que Deus nos deu em Jesus Cristo. O amor que Deus deu para a gente. Quando Jesus demonstrou este amor, Ele demonstra diariamente conosco. Nós somos alvos do amor de Deus em Jesus Cristo diário, paciência e bondade. Que nós não merecemos também diariamente, mas recebemos diariamente. É o primeiro que a gente perde na nossa convivência conjugal. Isso precisa acontecer, essa capacidade espiritual de exercitar este tipo de amor, ela só é espiritual, ela vem do céu como um dom do Espírito de Deus, uma capacidade do céu, do Senhor, porque ela é para ser exercitada exatamente quando não está dando, porque é mole ser bom e paciente quando está tudo dando certo, né? Aí tudo bem, aí é moleza. Mas continuar amando quando as coisas não estão funcionando, eu preciso do poder que Deus me deu, do Espírito que Ele me deu e do amor que Ele demonstrou por mim e me deu também, para no primeiro momento, em vez de pedir apenas que o outro prove o quanto me ama, fazendo ou deixando de fazer, eu vou na direção do outro com paciência e bondade. Procurando, então, encontrar aquilo que eu já não via mais, tentando valorizar o marido ou a esposa, porque a gente, mesmo que fosse só sentimento, alguma coisa boa a gente viu, né, quando decidiu casar. Então, essa dimensão do amor é uma escolha realmente de valorizar o seu cônjuge e procurar lá, ainda que esteja meio escondidinho, procurar o que há de bom, o que há de melhor nele ou nela. Sem a paciência bíblica, sem a bondade bíblica, como uma consequência desse amor que Deus nos deu, Deus demonstra por nós diariamente, nos capacitou a exercitar, a gente não acha nada de bom no outro. Não acha mais as virtudes. Mas elas estão lá. É que nós somos ruins mesmo, somos pecadores mesmo. Irmãos, no casamento é muito importante entender a distinção entre essas duas dimensões do amor, para eu começar a diagnosticar alguns praquês ou alguns porquês dessa emoção fraturada, daquilo que eu dizia que quando casei, que vou cuidar de você na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, na alegria, na tristeza, como aquilo cai em desuso de uma forma estranha e intensa. Eu preciso ter um momento de reflexão para pensar que existe uma distinção importante. E se eu casei sobre os fundamentos deste amor, meramente motivado por impulso, confesse ao Senhor e peça a Deus que lhe dê a capacidade de amar aquele que está do teu lado, aquela que está do teu lado, com outro tipo de amor. O fato é que a maioria dos relacionamentos começa com uma dose muito elevada da dimensão do sentir amor, e tem sua dose de naturalidade nisso. E a maioria dos relacionamentos, ou na maioria dos relacionamentos, pela falta da comunicação correta, da paciência e da bondade que tem que ser exercitada desde a nossa convivência como amigos, no processo ainda de namorar, como crentes, a gente perde entre nós também a bondade e a paciência muito rapidamente quando nossos interesses de alguma forma são afetados. Fazemos isso em nossa convivência. Nós temos que dar tempo para essa convivência enraizar. Ou não. Ou manter o que temos essa ênfase tão grande aqui de encorajar os candidatos a namoro, a passarem um período convivendo, conversando, orando um com o outro, para que o tempo de namoro, então, seja um tempo de raízes encontrarem profundidade, descerem até encontrar ali uma forte sustentação e consistência para que haja um amor sólido, para que possa, então, na medida do tempo, se transformar num noivado, num casamento, mas sobre valores corretos. Quando acontece isso da gente simplesmente casar sobre os fundamentos errados, a chave para manter ou para resgatar essa chama do amor não está em ficar procurando sentimentos. Quantas pessoas eu já pude acompanhar
que, em vez de buscar um aconselhamento bíblico e ser confrontada nas decisões erradas que tomou ontem, no passado, para passar a tomar decisões melhores agora e caminhar de uma forma diferente daqui em diante, que não conversavam dentro de casa, que não se respeitavam dentro de casa. Isso não nutriu, então, aquele legítimo sentimento que desejou, aquele processo que gerou o casamento, mas não trabalharam objetivamente, conscientemente, em nutrir de forma saudável, bíblica, fortalecida em verdades, num conhecimento mútuo honesto. O conselho que eu dou é: vamos começar do zero. Quantos casados eu já falei isso? Aprenda a namorar a sua esposa. Aprenda a conversar com ela. Aprenda a valorizar seu marido. Aprenda, vai procurar as virtudes. Vai procurar as qualidades que elas existem. Podem estar escondidas no meio de um monte de machucados e feridas que o desrespeito e a falta de paciência, a falta de bondade já causou. Mas vai procurar as virtudes, elas estão lá. Peça ao Senhor coragem e continue. Não dê valor tanto ao que você sente, porque sentimento passa. E valorize a instituição casamento que Deus criou para a glória dele e para o seu bem. Quantos já ouviram isso de mim? E de Alcione? Sempre é uma escolha agir em amor. Sempre será. Mesmo quando a gente não está com a perspectiva do amor no nosso coração sendo a motivação que precisamos para caminhar de forma alegre, sempre. Nós recebemos amor de Deus sempre. Então a escolha de agir em amor é algo que nós recebemos diariamente. Deus em Jesus Cristo diariamente decide me amar. Ou a decisão foi perfeita lá atrás e Ele sustenta a sua decisão com muita paciência e bondade, com características do seu amor. Amor esse que Ele nos deu. Mas repito, irmãos, sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém experimentará esse nível de amor. Não é possível, porque isso é de Deus e é algo que Deus nos deu. Porque casamento sempre seria um grande desafio, uma vez que juntar dois pecadores e dizer que vocês vão ficar juntos para sempre, como vocês já me ouviram tanto dizer, é um milagre. Só Deus mantém isso. E é por isso que Ele nos dá o amor dEle e o Espírito dEle. Isso para muitas pessoas soa quase como uma ofensa. Pastor, como é que você pode falar isso? Você não conhece o meu caso. Para alguns pode parecer que eu estou, talvez, defendendo alguma forma de desonestidade. Mas eu não amo mais, como é que eu vou continuar esse casamento? Mas, meu querido, quando a gente escolhe amar, o sentimento, ou melhor, os sentimentos, muitas vezes eles são recuperados e começa a ser nutrido um amor legítimo com a atitude, com a decisão de amar. Eu não sinto mais, mas eu decido amar ele ou ela. Quando partimos para esta linha de pensamento bíblico, você já imaginou se Deus desistisse de nós em amor apenas? Só desistisse de nos amar. Todos os dias não tem ninguém aqui agora que está aqui por outro motivo que não seja o fato de que Deus continua extremamente com esse seu amor perfeito que Ele nos deu a conhecer através de Jesus Cristo. Deus está exercitando diariamente comigo e com você paciência e bondade. Todos nós estamos aqui. Que foi fulano que me convidou, eu fui porque eu não tinha outra coisa para fazer, eu fui porque não tinha jeito. Todos estamos aqui agora, inclusive eu. Porque Deus tem conosco paciência e bondade, característica suprema do seu amor que Ele nos deu. Mas existem algumas barreiras culturais muito sérias para lidar com este nível de amor, com este padrão de amor. Isso aqui é uma coisa meio extraterrestre, né? E é mesmo, né? Isso aqui, de fato, é um padrão de amor que a sociedade rejeita. Culturalmente, isso é uma coisa absurda. Eu estou maluco. E é para estar mesmo. A palavra de Deus é algo que transcende o consciente coletivo, padrão de bom, de mundo. Transcende mesmo. E é uma barreira cultural muito séria.
Na nossa cultura, nós somos fortemente, recebemos uma mensagem fortíssima de que nós devemos ser fiéis aos nossos sentimentos. Você tem que ser fiel ao teu sentimento, que você está sentindo. Como é que você vai se agredir assim? Fazer qualquer outra coisa do que atacar os seus sentimentos é desonesto. É hipócrita. Como é que você vai manter uma situação dessa firme, então? A sociedade, vocês estão aí, vocês são crentes, a maioria aqui. Mas nós não estamos numa redoma, nós estamos na sociedade, lidando com pessoas, com o mundo, com um padrão ético completamente diferente do padrão bíblico que encontramos na nossa realidade do mundo que a gente vive. Isso, às vezes, nos traz um sentimento de eu vi então que eu precisava ouvir para sustentar a minha decisão de não ser hipócrita e me separar dele ou dela porque eu não amo mais. Não estou mais sentindo amor. Essa é a grande afirmação. Pois é. Essa ética cultural, ela é muito usada para dar a crentes que estão lutando aí com a santificação, não estão conformando a sua vontade à vontade de Deus, aquela falsa sensação de legitimidade na intenção de quebrar o compromisso do casamento biblicamente indissolúvel. Então a gente fica muito facilmente procurando quem fale o que eu quero ouvir. E às vezes a gente encontra isso até mesmo dentro de algumas igrejas evangélicas. Esse padrão, essa ética cultural. Aí a pessoa acreditando que está podendo então evitar a hipocrisia, sendo honesta consigo mesmo, para poder admitir a perda do sentimento, a pessoa se sente justificada, até mesmo virtuosa, de bom caráter, e decide quebrar os votos do casamento. Eu acho que a gente conhece pessoas que estão ou já nesse estado, talvez você já tenha pensado nisso. Isso não é nada que a gente, infelizmente, já não tenha ouvido falar ou conheça. Mas há uma profunda e autodestrutiva ilusão nessa linha de raciocínio. É o fato de que nós somos, de alguma forma, vítima dos nossos sentimentos e incapazes de controlá-los ou dominá-los. Uma linha de raciocínio completamente antibíblica, autodestrutiva, não conformada com a vontade de Deus. Há uma ilustração interessante sobre sentimentos. Sentimentos vão e vêm conforme a mudança do clima. Mas eu não vou mais continuar casado porque eu não estou sentindo mais amor. Será que quando você vai trabalhar, ou você vai trabalhar somente quando você sente realmente vontade de ir? Alguém faz isso? Eu vou trabalhar porque estou com muita vontade de deixar minha esposa e meus filhos em casa 10 horas hoje para ir trabalhar. Estou vibrando com essa possibilidade de largar minha família e trabalhar. Eu sinto isso ou não sinto? Esse pessoal aí, está na época da Copa agora, a gente vê o treinamento desses caras. Eu com as minhas corridinhas de nada por aí, eu preciso de comida, eu preciso de vitamina, porque eu fico frágil e fraco tão rapidamente. Esses caras têm uma preparação enorme, às vezes dores, né, que vêm, não sou atleta, e aquelas dores chatas que a gente passa. Será que eu corro para sentir dor? Ô, amado, te vendi uma máquina que quase te matou, hein? Ela quase me matou e depois quase te matou. Será que eu senti que isso ia te matar? Saiu assassina de fábrica. Nós simplesmente não podemos viver, irmãos, uma vida saudável e produtiva se deixarmos os nossos sentimentos nos controlar. Sentir, estou sentindo, e aí eu vou e faço coisas antibíblicas, jogo no lixo as virtudes espirituais, fruto do Espírito, como em particular bondade e paciência. Coisas que eu recebi de Deus quando eu aceitei Jesus como Salvador e o Espírito dele veio habitar em mim.
São qualidades e virtudes de Deus que vieram em mim, dentre elas o amor, este ágape, aquele que a gente não tem ele quando nasce, só o recebe quando somos salvos. Se a gente ficar esperando experimentar relacionamentos profundos e duradouros como esses propostos por Deus, se a gente quer isso, esse amor ele deve ser entendido muito mais como uma atitude, como uma ação, uma decisão, do que como um sentimento. A gente precisa lembrar de alguns fundamentos importantes, que eu já estou mencionando alguns deles aqui, de que Deus demonstrou intensamente esse amor por nós. Não é porque nós somos um grupo muito legal, não, caloroso, adorável, de pessoas que Deus não resistiu, de tão bonzinhos que nós somos. Deus não resistiu e nos amou porque nós somos o luxo. Certamente não foi isso. Deus decidiu amar os piores, os mortos, em pecados e delitos, e deu vida nele, por causa dele, por causa dos méritos de Cristo. Não foi porque ele não pôde resistir à minha bondade. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então foi nessa condição que Deus decidiu nos amar, e ele sustenta este amor, ou este amor é sustentado pela característica, pelas virtudes, paciência e bondade que há neste amor. Esse exemplo é, sem dúvida alguma, o tipo de amor que maridos são ordenados a demonstrar por suas esposas, lá em Efésios 5:25. O amor que Cristo derramou por nós, morrendo na cruz por nós, somos exortados lá em Efésios 5:25, a amar nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Sabemos que Cristo morreu pela sua igreja. Não temos como exercitar esse tipo de amor apenas com sentimento. Isso é loucura, sentimento não faz isso. Sentimento a gente vai usar mais a esposa e o marido como escudo na hora do tiroteio, e não se colocar como escudo na frente dele. Eu já pensei várias vezes isso. Pensando nesse texto de Efésios 5:25, a gente na fase de Rio de Janeiro, eu fico planejando na minha cabeça. E não é porque eu seja o bambambam, não, viu? Vocês sabem que eu não sou. Eu sou um miserável de um pecador. Muitas vezes não amo como deveria amar. Mas planejo, se alguma coisa acontecer, me jogar na frente da minha mulher e dos meus filhos e dos meus netos. Mas um mero sentimento que me faz querer ir para o trabalho amanhã ou não promove isso. Nos faz pensar algumas vezes, não, se tiver um tiroteio, eu vou tentar abrigar todo mundo, né? Se der, senão eu me abrigo primeiro. Seja bem honesto e veja se a gente avalia uma decisão de proteção nesse nível. Mas é esse nível que Deus fez conosco quando nos deu o seu amor através de Jesus. Sentir não faz isso. Sentimentos não nos capacitam para isso. Então a gente chega finalmente aqui diante de algumas autojustificativas que nós damos para nós mesmos, e algumas são muito interessantes. Você pode estar pensando assim, pastor, eu acredito que eu estou passando, então, por essa situação que o senhor está mencionando aí, porque eu me casei baseado em sentimentos, impulsos, e é por isso que a minha convivência com meu marido, com a minha esposa, mostrou que esses sentimentos aí, eles não são suficientes para manter o meu casamento. Legal. Isso é possível. Isso é uma importante confissão. Agora, como eu vou lidar com isso? A compreensão de que você pecou contra Deus e contra o seu cônjuge, eu acho que é o primeiro passo. Porque casamento não é loteria, casamento não é aposta, casamento não é brincadeira, casamento não é um projeto social, apenas uma representação social e pública. Acho que o primeiro passo que nós temos que tomar é, Senhor, eu pequei contra o Senhor e pequei contra o meu cônjuge. Você vai em Provérbios 28:13, 1 João
1:9, vamos ver base bíblica forte para nós confessarmos que pecamos a Deus e uns aos outros, um ao outro. E aí a gente, na sequência, deve produzir um genuíno arrependimento, e esses são os primeiros passos para lidar com a realidade do que você disse para mim ainda há pouco. Pastor, eu casei sobre fundamentos errados. Eu gostava, mas não era para casar. Casei porque tive relação sexual, casei por culpa, casei por um monte de outras coisas, mas menos por um amor bíblico e consistente que me fazia agir, decidir, refletir. Isso aconteceu depois, e quando aconteceu já estava a situação toda complicada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa, Provérbios 28:13, me lembre. Aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e abandona encontra a misericórdia. Seguido a isso, vem um arrependimento genuíno que é capaz tremendamente de me consolar e me capacitar a tomar outras decisões. E uma outra decisão que a gente precisa tomar, ser lembrada nesse processo, é que o meu casamento não é um guardanapo. Eu uso, amasso e jogo fora. Meu casamento não é isso, nunca foi. Uma vez que o meu casamento foi instituído por Deus para a glória dele e para o meu bem, para que ele seja visto na minha vida, Gênesis 2, 22 a 24, Gênesis 2, 18 também. As coisas contribuem para a glória de Deus, porque Ele criou para nós, para a nossa vida, para o nosso bem e para a glória dEle. Então não posso tratar meu casamento como uma estopa que usei e agora está suja, não quero mais, vou pegar outra. Casamento não é isso. E uma outra coisa que temos que compreender nesse processo, diante de uma confissão honesta como essa que alguém fez para mim, obviamente eu simulei, mas é uma realidade, é a compreensão de que essa paciência e essa bondade bíblicas, né, desse amor de Deus, lá em 1 Coríntios 13, 4, primeira parte, são frutos do Espírito de Deus, virtudes permanentes do amor de Deus, que Deus colocou nos seus, naqueles que Ele salvou. E essas duas virtudes são capazes de nos fazer encontrar as qualidades que o outro tem, independente dos desgastes que a convivência trouxe. Irmãos, acho que a maioria aqui já tem algum tempo de casado, só Paulo mesmo e Lu que tem pouco tempo, a maioria já está com mais tempo de casado aqui, não tem ninguém ali. 2 anos, né, vocês, né? Oi? O El? Opa! O El também está de agora. Nós já temos mais um pouquinho, né, que estamos chegando na casa dos 30 e poucos anos de casados. Casamento é o tempo todo uma lua de mel eterna? O tempo todo é só festa? Tudo bem, tudo lindo? Tudo dando certo? É claro que não. É claro que não. O primeiro lugar que a gente deixa, já falei e vou repetir, o primeiro lugar que a gente deixa de exercer bondade e paciência é na convivência conjugal. Isso é pecado. Isso não é uma coisa, é por isso, então não, isso é pecado. E é por isso, todos os desdobramentos que vêm e acabam se perderem o controle e chegam neste ponto, que é o tema do nosso trabalho de hoje, é porque a gente simplesmente abandonou a capacidade de olhar para o outro e procurar nele as virtudes que um dia viu, ou nela. Então, esse exercício bíblico do amor ágape, paciência e bondade, sem dúvida alguma, eles são plenamente capazes de nos fazer ver novos caminhos, onde a gente achava que não tinha mais caminhos. O exercício da bondade, da paciência bíblica, fruto do amor ágape que Deus colocou em nossas vidas e que nós recebemos diariamente da parte de Deus, são capazes sim de nos fazer encontrar caminhos que não víamos mais para a nossa convivência conjugal. Uma outra situação que você pode estar pensando aí, mas pastor, eu não era crente quando casei.
Como é que eu podia fazer uma escolha desse nível, que eu estou até entendendo, mas agora? Legal. Isso pode ser uma real verdade. Mas pela graça de Deus, agora você é. Amém? Pela graça de Deus, agora você é uma pessoa salva pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Casamento não é uma instituição humana. Casamento é algo divino, criado por Deus. Casamento não foi criado pelos evangélicos, nem católicos, nem espíritas, nem ateus. O casamento foi criado por Deus, instituição divina. Quando nós tratamos o casamento como um evento apenas, irmãos, que causa uma boa impressão na sociedade, ou apenas como um sonho de princesa, quando tratamos o casamento apenas assim, a perspectiva da loteria, da aposta, ela vem muito fortemente à mente diante da crise. O pensamento do descartável é uma opção muito rápida que vem à cabeça. E aí a gente ofende aquele que instituiu o casamento para a sua glória e para o nosso bem. A gente ofende a Deus quando pensamos assim. Mas agora, como salvo por Jesus Cristo, a sua vontade, meu querido irmão, ela precisa estar conformada com a palavra do seu Rei e Senhor. A sua vontade não pode mais estar conformada com ideias que você tinha antes de Cristo. Sua mente, seus ideais, projetos de vida precisam estar conformados com a palavra de Deus. Sujeite-se a Ele. Haja como alguém que foi liberto das regras do mundo, dos padrões superficiais de um mundo que não pode por si mesmo. Não tem consistência bíblica, temor ao Senhor. E por isso trata o casamento como uma situação cheia de alternativas humanas e nenhuma bíblica. Mas, pastor, continua a pessoa preocupada, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece minha mulherzinha. O senhor não conhece o meu marido. Por isso eu estava falando isso tudo. Se eu conhecesse o cabra, o senhor jamais ia falar assim. O senhor não sabe do que ela é capaz. Verdade também? Pode ser. Pode ser. Não é? Irmãos, durante a convivência conjugal, como já disse, vou repetir, somente para os mais novos, haverão muitos momentos onde amar vai ser muito difícil. Eu acabei parando de falar sobre o aconselhamento que estamos fazendo com o Flávio, com a Jéssica, que vai apertar um pouco mais agora, porque ela vai vir para cá. Mas onde a gente passou 1h30, quase 2 horas, e eu avisei que faria isso, mostrando apenas o lado negro da força. Quem é bom de Star Wars aí vai saber do que eu estou falando. Porque eu falei para eles assim, olha, a gente peca no lado bom também, com tudo acontecendo bacana, a gente peca também por negligência, por preguiça, por displicência, quando as coisas estão indo bem. Precisamos saber ir bem no Senhor também. Mas quando as coisas vão mal na convivência conjugal e geralmente começam com a má comunicação, a gente precisa de muita ajuda, porque nós somos capazes de fazer muito mal um ao outro. E eu passo um tempão falando apenas dos danos da má comunicação. E vão ter muitos momentos na nossa convivência onde vai ser muito difícil amar. Não vai, irmãos? Quem já está com mais um pouquinho de 30 aí de casados. Não precisa ir muito longe, não. Acima de 5 já começa a pisar nos pregos que não sabia que tinha lá em casa, né? Irmãos, nós somos pecadores. E muitas vezes pecadores muito chatos. Muito chatos. E o lugar onde nós mais vamos exercitar a chatice da nossa pecadaria é com quem a gente mais conhece. Eu vou ser muito chato com meu marido, eu vou ser muito chato com a minha esposa. Aquilo que eu não faria na rua, eu faço em casa. Aquilo que eu não faço no trabalho, eu vou fazer em casa. Aquilo que eu não fazia lá no salão lá de cabeleireiro, eu
vou fazer em casa com meu marido. Nós somos capazes de produzir coisas horríveis porque a gente perde a perspectiva da bondade, da paciência, como virtudes do amor de Deus. Santidade está comprometida, então essas coisas são uma lembrança distante. Impressionante como isso acontece. E é por isso que a Bíblia nos ensina a exercitar esse amor bíblico, exatamente olhando para aquele que nos amou e continua nos amando, apesar dos enormes motivos que nós damos para Deus não fazer mais isso. Eu vinha para cá, de casa, falando com a Alcione e Stephanie no carro, que nós temos que constantemente, não podemos perder o nosso olhar, como diz o autor de Hebreus, para o autor e consumador da nossa fé. Caso contrário, a gente abandona o processo de santificação, nos tornamos pessoas horríveis e o primeiro lugar que a gente desenvolve esse potencial de maldade e coisas ruins é dentro de casa. A ponto de nos conformar com um padrão de mundo que diz, você não ama mais, seja honesto com você, deixa ir para lá, vá ser feliz. Mesmo que você esteja na contramão do que Deus criou para a glória dele e para o seu bem. Efésios 5:2 diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. E este amor aqui é aquele que Paulo está ensinando em 1 Coríntios 13, está falando para crentes. Então é esse o amor que vai, é um amor de mão única. Eu não espero o troco dele, eu vou porque eu fui amado. Eu vou agir em amor porque eu decidi amar, eu recebi amor e eu vou dar amor. Eu vou ser paciente e bondoso porque eu recebo paciência e bondade. E vou esperar os frutos disso do meu Deus, do meu Rei, do meu Senhor, que me deu este tipo de amor para experimentar. Eu antes de Cristo não podia fazê-lo, mas agora eu posso. Mas o versículo que mais me fundamenta para lidar com essa questão de que muitas vezes você vai precisar amar seu esposo, sua esposa, não porque ele fez o que você gosta, porque vai ter um monte de vezes que ele e ela vão fazer o que você não gosta, um monte. Quanto mais a gente conhece, como tenho dito, mais capazes nós somos de nos ferir naquela área mais sensível, aquela que a gente sabe, que o outro sabe, eu vou botar o alfinete ali. Onde eu já sei que tem aquela área sensível da parte dele, eu quero ofender mesmo, eu vou espetar ali. Tem horas que nós vamos precisar amar desse jeito aqui. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, por causa de Cristo Jesus, por causa do amor que eu recebo diariamente, da paciência e da bondade diária da parte de Deus, que eu recebo de Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Por causa do amor que eu recebo, eu vou decidir encontrar a virtude que eu já não via mais nele. Aquela virtude que eu via antes, aquelas qualidades que eu via antes, mas agora eu vou procurar. Ainda que eu esteja ferido, chateado, eu vou lá, eu vou até achar, eu vou voltar a valorizar aquele que eu decidi amar. Eu vou valorizar aquela que eu decidi amar, até que a morte me separe. Não tem como Deus não honrar isso. Não tem. Então, há uma alternativa, sim, para o e agora. A alternativa é nos rendermos diante do amor que temos recebido. Voltar a procurar lá. Eu vou voltar por causa do amor de Cristo. Eu vou na direção do meu cônjuge para procurar os valores que ele tem, as virtudes que ele tem, e vou esperar no Senhor que a glória do Senhor, a bondade do Senhor, a consolação que vem do Senhor me supram plenamente para poder sustentar a grandeza, a dignidade da instituição casamento que Deus criou para a glória dele, para o meu bem. Daqui mais uns anos vou dizer para o meu filho, para a minha filha, para os meus netos, olha, papai e vovô passaram por grande dificuldade, mas Deus sustentou o nosso casamento. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Esse tipo de atitude em pessoas feridas, irmãos, porque esse tipo de relacionamento para chegar num ponto desse tem muito ferimento, tem muita dor. Mas esse tipo de solução divina para corações feridos só vai existir no exercício da santificação pessoal
e na oração do justo, como diz lá em Filipenses 5,16, que é muito poderosa e eficaz. Rapidamente, vou só compartilhar uma experiência que eu tive muito impactante na minha vida. Alguns já ouviram. Mas há muitos anos atrás, pouco antes de eu vir para o ministério em tempo integral, eu trabalhava numa empresa e Deus colocou soberanamente uma pessoa para trabalhar na minha equipe de trabalho. Eu era supervisor de uma área grande lá e uma pessoa que ia trabalhar diretamente comigo. Ele tinha muitos contatos, muita experiência e tal, mas ele me foi apresentado assim, é um pastor frustrado. Foi assim que ele me foi levado até a minha sala. É um pastor frustrado. Aquele homem entrou na minha sala, nós conversamos horas. E eu tentando entender o para que de Deus permitir aquilo, eu ouvi, fomos almoçar e falou, e a gente conversava muito. E até que surgiu a situação que ele não tinha contatos nenhum no Rio de Janeiro, ele era do Mato Grosso, em Dourados, eu fui para Dourados com ele. O diretor da empresa chegou, não, vão para Dourados, que é lá que ele tem contatos, e os contatos dele são bons, vão vocês dois para lá para fazer os negócios que têm que ser feitos. Se for para acontecer alguma coisa, vai ser lá. E eu fui com aquele pastor frustrado para... No caminho, ele já sabia então que ele tinha 2 filhas gêmeas, pequenas, não lembro a idade. Aí ele dizia, olha, teve muito desgaste, eu conheci, inclusive ele conheceu nesse processo uma cantora gospel, e acabou tendo, essa cantora foi cantar na igreja, ele acabou tendo um relacionamento extraconjugal com essa cantora, e não tinha, então não há mais amor, só que hoje eu tenho muita saudade, mas não há mais amor, minha esposa não me ama mais, então eu botei o carro no acostamento na Dutra. E falei para ele, olha, eu não sei o que Deus está permitindo para a gente aqui, deixando minha família para ir para o Mato Grosso contigo, não sei nada lá, não conheço nada lá, nem te conheço direito, mas eu não quero fazer outra coisa agora, a não ser orar pelo teu casamento. E a gente encostou no acostamento da Dutra, eu orei pedindo a Deus que colocasse amor no coração dele e da mulher dele. Eu não sabia nem o que falar, eu apenas pedi para Deus colocar amor no coração dela e no coração dele. E fui para o Mato Grosso. E chegamos lá, foram uns 15, 20 dias, não sei que me deu uma crise de choro quando eu cheguei lá com saudade dos meus filhos, da minha mulher. Eu no telefone, o senhor me segurando, aguenta bem, fica aí. E eu chorando no telefone, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar. E fomos hospedados na casa de uma família evangélica, eram muito amigos deles, quando moravam lá e eram casados. A esposa estava no sul, na casa do pai dele, que era pastor. E ele para cá, para São Paulo, enfim, todo esse contexto que eu já disse para vocês é longa história. Mas sei que eu falei para ele, olha, eu não vou mais falar o que eu tinha que falar para você, nós falamos nessas tantas horas de viagem, vamos tentar trabalhar, mas eu vou orar por você todos os dias. E eu de madrugada eu levantava e ajoelhava no pé da cama dele, e orava, Senhor, põe amor no coração desse homem pela mulher dele, no coração da mulher dele por ele. Eu não sei outra coisa a fazer, a não ser pedir que o Senhor ponha amor onde não tem mais, eu não sei o que, a extensão dando tudo isso que aconteceu, mas põe amor no coração deles. E foram aquelas noites, a gente trabalhando, eu com muita experiência na minha área, e não conseguimos produzir nada. Não houve, a produção na nossa ida lá foi 0, foi só despesa. Quando voltamos, eu apenas entreguei a chave do carro, que era da empresa, e fui demitido, e fui, então, definitivamente para o seminário, e trabalhar em tempo integral, e nem isso, né? Eu trabalhei lá em alguns lugares, depois eu fui para o seminário. Porque fomos para lá e... Não, estava no primeiro ano do seminário já, né? Lá não lembro. E fomos para lá e não deu nada. Deus me levou lá só por aquilo. O que aconteceu? Inclusive, um dos motivos pelo qual não tinha, eu mesmo pedi para o cara me mandar embora, porque ele, como meu empregado, né, eu era o chefe dele, deu 10 dias que estávamos lá e ele falou, Elcio, eu não aguento mais, cara, eu quero ver minha mulher. O cara que falou que não queria mais ver a mulher dele. Eu não aguento mais, cara. Eu falei, vai, cara. Mas eu trabalho. Deixa para lá, vai lá. E foi embora, me largou lá no Mato Grosso sozinho e foi lá para o sul. Aí chegou lá no sul e me liga, lá para a casa da família que estava nos hospedando, que foram carinhosíssimos, crentes queridos. Ele falou, olha, Elcio, cara, cheguei ontem, chorei e pedi perdão para minha mulher chorou, pediu perdão para mim, a gente se ama, meu pai vai fazer o casamento da gente aqui em casa, a gente vai casar de novo. Volta mais não, cara, fica aí. Eu dou um jeito. Eu vou embora, eu voltei sozinho do Mato Grosso, uns 15 dias depois, trazendo um arco e flecha para o meu filho, boneca para a Lu, carrinho, valeu mais para ir no Paraguai, para buscar as coisas para as crianças. Né? E eu voltava, o testemunho que eu dou
dessa experiência importante de orar. Por isso que eu termino aqui dizendo, às vezes a gente ora, mas não tem jeito, pastor, foi um drama, não ama mais, não ama. Meu irmão, muito pode a oração do justo em sua eficácia. A palavra de Deus é poderosa para transformar o que for, o que tiver que ser. Se apegue às verdades bíblicas e não deixe de orar, clamar ao Senhor que põe ali o que Deus quiser colocar no coração daqueles que estão sofrendo hoje por causa de decisões erradas, mas Deus pode restaurar. E eu voltei num Fiatzinho 147L, 80. Eu voltei do Mato Grosso, mas nem água eu botava naquele carro. A sensação que eu tinha é que tinha um anjão sentado no capô, com a zona aberta, dizendo assim, vai que dá. Nem o bichinho, não dava nada, até eu chegar em casa, para os meus filhos, para a minha esposa, e chegar no trabalho, eu tomo aqui o carro, tomo aqui meu emprego, eu sei o que eu fui fazer lá. Então, meu amado irmão, por mais duro e difícil que seja a realidade que você enfrenta, talvez pessoal, familiar, pessoas queridas que a gente ama, ora, evangeliza. Esperança é o amor de Deus. A esperança é o amor de Deus. Evangeliza. Às vezes a gente quer consertar, ajudar a pessoa a consertar o casamento, mas não tem o fundamental, que é este amor. É este amor que é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Que o amor comum é importantíssimo, mas ele não é suficiente para sustentar o desafio de uma vida conjugal. Evangelize. Diga que alguém amou essas pessoas de uma maneira que elas jamais serão amadas. Deixa que a obra salvadora, por conta do Espírito Santo, testemunhe desse amor na sua vida. Ore por essa pessoa, ore por essa família. Deus há no seu tempo e na sua hora de fazer o que tem que ser feito. Amém? Oremos. Bondoso e amado Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Sempre há esperança se estamos no Senhor Jesus. Sempre há. Nos ajuda, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Seja na nossa vida, Pai. Talvez estejamos aqui, nos vendo todo domingo, nos abraçando, nos beijando, mas talvez com casamentos fraturados pelo pouco exercício da bondade e da paciência. Virtudes do Teu amor que nós recebemos. Amar como devemos nos amar, ó Deus, é uma consequência de uma experiência pessoal com Teu amor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nos ajuda a valorizar um ao outro. Está ruim de ver as coisas mais facilmente, que a gente olha por trás, ó Deus, por trás das cortinas, para poder enxergar aquilo que um dia nós vimos. Valorizar o outro, investir no outro, amar o outro e confiar na Tua soberana providência para restaurar nossas vidas. Ó Pai Santo, certamente pessoas queridas vêm à nossa lembrança diante de tudo que ouvimos. Em nome de Jesus, dá-nos a persistência na oração. Dá-nos o testemunho fiel ao Pai de Cristo Jesus, a coragem de evangelizar, ó Deus, apresentar este inexplicável amor que recebemos. Porque este amor, ó Pai, que recebemos é a forma de libertarmos, ó Pai, ou do Senhor libertar essas pessoas da desesperança. Ajuda-nos, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos ajuntou aqui soberanamente para a Tua glória e para o nosso bem. Reveste-nos, ó Deus, de capacidade do Senhor, para que em primeiro lugar busquemos incansavelmente uma vida santificada. Buscando santificação, experimentaremos, ó Deus, tudo que tem direito às perfeições do Teu amor. Em nossa convivência conjugal, em nossos relacionamentos. Ajuda-nos a valorizar, ó Deus. Valorizar, ó Pai, não é não enxergar o que está ruim, mas é procurar o que está bom. Encontrar esperança naquilo que é bom. Aquilo que o Senhor já fez e há de continuar fazendo, ó Deus. Ajuda-nos nisso. Eu te peço, muito agradecido pela vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus os abençoe grandemente. Vamos ter esse tempo gostoso lá embaixo de comunhão, com a nossa canjinha. Apenas duas observações importantes. Nossa próxima reunião de casados será no dia 28 de julho, último sábado de julho. Tá? Aí depois teremos em setembro, no dia 15 de setembro, o nosso jantar da primavera. Tá? Então vamos fazer um jantar bem florido. Tá?
Então, guarde aí. Dia 28 de julho será a nossa próxima reunião de casados. Depois, no dia 15 de setembro, jantar da primavera, com o nosso tempo devocional e depois algo bem caprichado preparado pelos nossos adolescentes e jovens.